Pode ser, irmãos? Aleluia, glória a Deus. É um prazer enorme estar aqui nesta noite com cada um de vocês. Nos encontramos reiteradas vezes nas escolas bíblicas dominicais, né? Nas nossas aulas da escola bíblica, tanto com jovens, classe geral. E hoje o Senhor nos concedeu a oportunidade de estar aqui juntamente com cada um de vocês, compartilhando um pouquinho mais da palavra de Deus. Sou grato ao Senhor por isso. Sou grato a Deus pela minha família, sou grato a Deus pela tua vida, sou grato a Deus pelos nossos pastores. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, este versículo que nos remete, que nos impulsa, nos dá um impulsionamento a agradecer, a render graças a Deus nos momentos de dificuldade, quanto mais neste momento de alegria. Aqui sim eu rendo graças ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Glórias a Jesus. Vamos lá, queridos. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, num texto bem conhecido, uma parábola bem conhecida, lá em Mateus, capítulo 25, o verso 14 em diante. Jesus, o nosso mestre, o nosso professor inigualável, ele nos ensinou, muitas vezes, por meio de parábolas. E elas, as parábolas, elas são janelas que, depois de abertas, elas trazem luz ao nosso entendimento, abrindo, assim, para nós, uma nova compreensão, ou abrindo a nossa compreensão para tudo aquilo que Deus quer para nós. Entendendo aquilo que Deus quer para nós, ou seja, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, quando eu faço isso, passo a compreender e começo a exercer, começo a trabalhar, começo a agir prol a este propósito de Deus para a minha vida, eu começo a alcançar, eu começo a ter em minha vida e chegar ao patamar, lá de Deuteronômio capítulo 28, verso 2, que diz que as bênçãos nos seguirão. As bênçãos começarão a nos perseguir, começarão a vir atrás da gente, quando a gente entende o propósito de Deus para nós e começamos a perseguir este propósito de Deus. Vamos lá, queridos. Mateus, capítulo 25, verso 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo,
que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Glórias a Deus pela palavra do Senhor. Meus queridos, para que a gente venha adentrar especificamente esta palavra, importa que a gente entenda um pouquinho do contexto e volte somente na parábola anterior. O início do capítulo 25 do Evangelho de Mateus nos traz uma outra parábola muito conhecida. Uma outra parábola muito conhecida por cada um de vocês. A parábola das 10 virgens. Saiba que essa parábola dos talentos a qual nós fizemos leitura neste momento, ela não está desassociada da primeira parábola. Pelo contrário, ela é um complemento da primeira. Ela tem uma continuidade. Na primeira parábola, Jesus revela a necessidade de termos atenção ao caráter interno, aquilo interno em cada um de nós. Já na parábola dos talentos, o Senhor nos faz entender a necessidade de colocar em prática tudo isso. É uma continuidade. Primeiramente, Deus nos fala: olha, eu preciso que você entenda que existe uma necessidade de manter uma vida em vigilância. Você necessita de uma vida em vigilância. Se nós, retornando ali à parábola das 10 virgens, nós sabemos que 5 delas, quando o noivo chega, estavam sem azeite. O azeite simboliza, é símbolo do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então o Senhor nos faz pensar e refletir com esta parábola sobre a necessidade de estarmos constantemente buscando estar cheios do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos ensinando isso, a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios capítulo 4, verso 30, a parte B, diz: pelo qual fostes selados para o dia da redenção. No iniciozinho do versículo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus, ele é uma marca na minha e na tua vida. Ele nos sela, ele nos marca. Para que dia? Para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus é o penhor. Ele é a garantia de que todas as promessas bíblicas serão cumpridas na minha e na tua vida. Sendo Ele este selo, sendo Ele esta marca, quando do arrebatamento da igreja, serão arrebatados aqueles que estiverem marcados com o selo do Espírito Santo. E aí o Senhor nos alerta, na parábola anterior, dizendo: olha, tomem cuidado, vocês precisam redobrar a sua atenção para que estejam sempre em vigilância, buscando constantemente estar cheios do Espírito Santo de Deus. Os talentos nos ensinam sobre a necessidade do trabalho. Ora, sabemos que próximo está o Senhor. Eu lembro muito bem de uma das pregações do nosso pastor Simval, em que ele nos fez enxergar as situações que estamos passando, as situações atuais, a pandemia, a assinatura do acordo de paz e várias outras
situações e circunstâncias que nos demonstram que todas as profecias, que tudo aquilo que é necessário para que Jesus Cristo volte já está sobre a mesa, já está posto. A vinda iminente de Cristo já está aí. Tudo já se cumpriu. Sabemos disso. E nós necessitamos permanecer trabalhando. A parábola das minas, lá em Lucas 19, ela muitas das vezes é confundida com essa parábola dos talentos. Mas é uma parábola diferente. Nessa parábola lá de Lucas 19, o Senhor entrega a cada um e diz para eles: olha, eu estou indo assumir um reino. Continuem trabalhando até eu retornar. É uma ordem expressa do Senhor. Nós devemos continuar trabalhando, 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 até a sua iminente volta, até o momento em que Ele retornar definitivamente. E Ele nos dá essa ordem. Paulo também repreende dessa maneira. Paulo repreende alguns irmãos dizendo: olha, ao olharmos para o retorno de Cristo, devemos assim mesmo trabalhar. Essas palavras foram para aqueles que pensavam que Cristo já estava às portas e eles não deviam mais trabalhar. Todavia, se eles deixassem de trabalhar, geraria uma grande desordem. Aqueles irmãos agora ficariam dependentes da caridade dos outros. E Paulo fala: não, vocês devem continuar trabalhando, tanto secular quanto no teu ministério. E a gente continua. Existe uma razão para a parábola das virgens estar em primeiro local, em primeira posição, e logo em seguida a parábola dos talentos. A ação exterior, a nossa ação exterior pró-reino de Deus, ela depende do resultado de uma vida firmada em Cristo, de uma vida vigilante. Ou seja, eu preciso primeiramente estar vigilante, assim como o Senhor nos alertou na parábola das virgens, estar vigilante, buscando constantemente o Espírito Santo de Deus, estar cheio do Espírito Santo de Deus, para quando o noivo vier, nós não ficarmos desapercebidos, não termos condições de iluminar o caminho. O Senhor diz, nós devemos estar apercebidos. Com isso, consequentemente, a nossa ação exterior sempre será pró-reino de Deus. Depois de exposto tudo isso para vocês, a gente precisa identificar, dentro da parábola que fizemos menção, quem são as partes e alguns momentos dessa parábola. Vamos lá. Na sua Bíblia aí, vocês vão identificar no versículo 14, se você ainda está com ela aberta, lá no verso 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou aos seus servos e lhe confiou seus bens. Quem é este homem? Quem é esse Senhor? Este homem, este Senhor, é Jesus Cristo. Ele está falando dele mesmo nesta parábola. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu sou o dono de todas as coisas. Eu sou o dono de todos os bens. Salmo 24, versículo 1 diz assim: ó, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Jesus está dizendo: olha, eu sou esse Senhor. Eu sou este homem que tem todas as coisas, que sou dono de tudo. E aí a gente identifica o primeiro, esse Senhor é Jesus Cristo. O segundo ponto, a gente encontra ele dizendo que vai para uma viagem distante. Essa viagem distante, ela se refere à sua partida para o céu. Jesus Cristo, ele desceu aqui na terra, passou a sua vida 33 anos, pouquinho mais, 33 anos aqui na terra, pregou, viveu como homem, e a palavra de Deus nos diz que ele foi crucificado. Depois de crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia. A palavra do Senhor nos diz que, quando Jesus Cristo ressuscita, certo momento, lá em Atos capítulo 1, verso 9 até o 11,
Jesus Cristo estava dando instrução para os seus discípulos, quando de repente ele começa a ser assunto aos céus, ele começa a ser levado aos céus. E ele vai falando e vai sendo levado aos céus, e os discípulos ouvindo, olhava para Jesus Cristo até que as nuvens o encobriu. Naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que 2 varões se colocam ao lado daqueles homens e diz: varões galileus, por que estão olhando para cima? Este Cristo, da forma que subiu, ele retornará. Essa garantia, mais uma promessa, que o Senhor retornará. Mateus capítulo 28, no seu último versículo, o Senhor diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa órfãos. O Senhor, Ele não nos deixa largados. Não, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor para nós. Aleluias. Então, este é o momento em que Jesus nos diz: olha, este homem, este Senhor, saiu para uma viagem distante. É exatamente esse momento em que o Senhor é assunto aos céus e sai para essa viagem. Quem são os servos? Até então, os servos são os discípulos do Senhor ali, que são contemporâneos a essa mensagem ali, são os discípulos de Jesus. Mas não só eles, aqueles que viriam depois. Aqueles que viriam pregando a palavra, labutando pela palavra, entregando as suas próprias vidas pela palavra do Senhor e disseminando a palavra de Deus por todo o mundo. Estes servos são todos aqueles homens e mulheres que vieram lutando até os dias de hoje. Estes servos aqui são estes homens e mulheres que hoje estão sentados aqui neste banco desta igreja. Somos nós. Estes servos somos nós. Sou eu e você. E os talentos? Para alguns estudiosos, os talentos são dons. Para outros, é a própria vida. Mas independente de ser um ou outro, para a nossa compreensão da mensagem de hoje, o que vale entender e nos atermos que é um talento. É algo dado por Deus. Aqueles servos, eles não tinham nada. E o Senhor, quando ele saiu em viagem, ele entregou o que era dele. Aqueles homens não tinham, ele entrega e confia o que era dele. Talento, e aí eu discorri por muitos teólogos, a gente identifica que de acordo com uma região, tinha um certo peso para o talento. Tinha regiões em que o talento pesava 33 quilos de ouro. Um talento pesava 33 quilos de ouro. Pensa aí na sua cabeça, vai refletindo comigo. Em outras regiões, 34 quilos, em outra, 37, até a região que eu consegui localizar foi com 40 quilos de ouro. A região em que o talento pesava mais, 40 quilos de ouro. E os irmãos que já tiveram aula comigo sabem que eu sou bem curioso, né? E eu comecei a pesquisar, e eu comecei a refletir nessa minha pesquisa, que aquele que recebeu um talento, recebeu 40 quilos de ouro. Alguém aqui já viu 40 quilos de ouro? Eu nunca nem vi, né? O outro que recebeu 2 talentos, recebeu quantos quilos de ouro, irmãos? Vamos lá, eu sou do direito, eu não sou matemático não, me ajuda aí. Vamos lá. O segundo que recebeu 2 talentos, recebeu quantos quilos de ouro? 80 quilos, é isso aí. E o que recebeu 5 talentos? Ele recebeu quantos quilos de ouro? Quantos? 200 quilos de ouro. Imagina só, olha só o tamanho, olha só como é gigantesca a riqueza que Jesus confiou aos seus servos. A comparação aqui que o Senhor concede aos talentos, ou seja, aquele que recebeu 5 talentos recebeu 200 quilos de ouro.
Se você tem a Bíblia de Genebra aí, aquela Bíblia de estudo de Genebra, você vai lá naquele rodapé, vai ter uma pequena explicação sobre isso. E o comentarista da Bíblia de estudo de Genebra diz que um talento, pastor Simval, referia-se a 20 anos de trabalho de um trabalhador diário. Ou seja, eu com um talento, eu conseguiria pagar 20 anos de trabalho daquele homem que recebia pela diária. Na sua Bíblia, se você tiver a Genebra aí, você vai ver no seu rodapézinho, lá vai estar dizendo exatamente isso. E aí eu falei para vocês que eu sou curioso, aí eu comecei a fazer conta, de madrugada, fazendo conta lá em casa. E eu falei, Senhor, o comentarista, Bíblia de Genebra, Europa, falei, vou para o euro. Fui pesquisar qual era o salário mínimo lá na Europa. 1.500 euros, 1.500 e pouquinho, 1.500 e poucos euros. Eu falei, então, vamos lá. 20 anos para um talento. Aquele que recebeu 5 talentos, 100 anos. Então, aquele que recebeu 5 talentos, agora ele tem na mão dele o dinheiro para pagar um homem, um prestador de serviço que recebe na diária por 100 anos. Eu joguei. Vamos jogar o salário mínimo, né? Joguei o salário mínimo, multipliquei por 1.200, tive o valor de 1.800.000 euros. Quando eu converti a 6,50, está 6,50 e pouquinho para o real, deu quase 12 milhões de reais. E o que é isso? O pastor Arão Xavier, que está ensinando sobre cálculo aqui, não é isso. Queridos, para mim, é muito dinheiro. Para mim. Eu sei que para os irmãos da Oceano da Graça, 12 milhões não é nada, vocês têm lá investido na conta de vocês. Aí agora eu vou fazer igual o pastor Wesley diz, eu acho que vocês não entenderam não. Para os irmãos da Oceano da Graça, isso aí é pouco, está lá investido na conta de vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, isso é muito. Isso é muito. Jesus está dizendo, olha, eu confio na mão de vocês. Não é pouca coisa. São coisas valiosas. E aqui foi simplesmente para quantificar, quando Jesus dá o exemplo do talento. Todavia, mesmo imaginando que 12 milhões de reais é muita coisa, a gente colocando para o lado matemático, lá no verso 21, e eu quero que agora a gente volte novamente na nossa Bíblia, lá no versículo 21 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no... Não, vamos lá. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no... Sobre o... Te colocarei. Jesus está dizendo, você está vendo isso daí que você se espantou? Esses 200 quilos de ouro, esses 100 anos de trabalho de um servidor, de uma pessoa que recebe por diária, esses 12 milhões de reais, isso para mim é pouco. Ele está dizendo para mim e para você, seja fiel neste pouco, eu te colocarei sobre o muito. Se isso é pouco para Cristo, imagina o muito para Deus. Você consegue imaginar o que é muito para Deus? Ele diz, isso é pouco. Ser fiel, e eu te colocarei sobre o muito. Aleluias, glórias a Deus. Após alimentar a sua mente com essas informações, eu preciso retornar lá no arrebatamento. Vocês lembram que eu falei agora há pouco, do arrebatamento? O arrebatamento, queridos, ele vai ocorrer da seguinte forma. Jesus Cristo, ele descerá, mas ele não virá até a terra. E aí existem as fases. Nosso pastor pregou muito bem aqui, e tenho certeza que não ficou dúvida para nenhum dos irmãos. Mas vamos ficar só na primeira fase. Jesus Cristo, ele desce nos ares. Nós, que estamos vivos,
seremos arrebatados? Primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, mas não precederemos aqueles. Nos encontraremos com Cristo nos ares. A palavra do Senhor nos revela, nos demonstra que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Todos aqueles que estiverem selados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês lembram que Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é o contrato, a garantia da salvação para nós. Nós estamos selados, marcados. Pastor Marcelo está marcado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo nos chamar, Pastor Marcelo sobe, porque o Espírito Santo está marcando ele. Você sobe, porque você está marcado pelo Espírito Santo. Aleluias. Quando chegarmos nos ares de encontro com Cristo, lá nós estaremos frente ao Senhor e passaremos pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, Ele vai provar no fogo todas as minhas obras, todas as minhas e as suas obras, pastor Lúcio. Todas as minhas e as tuas obras, meu irmão, minha irmã. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, preste bem atenção, e esse dia é com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A minha e a tua obra é comparada ao ouro, à prata, às pedras preciosas, à madeira, ao feno e à palha. A palha e o feno. E elas vão passar pelo fogo. E eu tenho certeza que todo mundo sabe que se eu passar eu tirar essa minha aliança, não tiro de jeito nenhum, meu amor, minha esposa lá. Eu pegar essa aliança e derreter, passar pelo fogo, ela vai derreter. Todavia, o ouro vai ficar mais puro. Se eu pegar a prata e passar pelo fogo, ela vai derreter. Todavia, ela vai estar mais pura. Se eu passar pedras preciosas pelo fogo, elas vão sair dali incandescentes, mas não vão se deteriorar, não vão se destruir. Todavia, se eu passar a madeira, se eu passar o feno, se eu passar a palha, elas vão se extinguir. Isso nos remete à minha e à tua obra, o exercício do meu e do teu ministério. A gente precisa identificar se aquilo que estamos fazendo aqui, estamos fazendo como para homens ou se como para Deus. E aí essa nossa obra, quando estivermos de encontro com Cristo, frente a frente com Ele, que as nossas obras passar pelo fogo, nós teremos ouro, prata e pedras preciosas nas nossas mãos. Galardão que receberemos diante do tribunal de Cristo. Por isso, Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, presta bem atenção nesse versículo. Se você quiser marcar na sua Bíblia, anotar aí na sua mão, faça isso. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Faça como para o Senhor, não para homens, cientes de que vocês receberão a recompensa por tudo isso, porque o trabalhador, ele é digno do seu salário, e o Senhor o retribuirá, e o Senhor o abençoará, e o Senhor derramará sobre ti todas as bênçãos dele. E eu volto lá atrás, Deuteronômio 22, 8, inicia dizendo: se você segue essas palavras do Senhor, guarda elas no teu coração, as bênçãos virão atrás de ti. E aí ele começa a discorrer ali, eu acho que até o versículo 14, inúmeras bênçãos que virão sobre nós. Aleluias.
Pensando nisso, irmãos, esses dias eu já falei esse testemunho algumas vezes aqui, e quando eu estava estudando, pensei em não falar, por estar repetindo o testemunho, mas o Espírito Santo de Deus nos compele a contar este testemunho novamente. Há mais ou menos 9 anos atrás, a minha filhinha Mariana tem 8 anos, está lá no Oceano Kids, no espaço Oceano Kids. Está lá cultuando, pai, eu quero chegar cedo porque eu quero ficar segurando a caixinha da oferta. Aí foi para lá. Marianinha está com 8 anos e alguns meses. E há 9 anos atrás, né, quase 9 anos atrás, Marianinha estava na barriga da minha esposa, no ventre da minha esposa, e tudo correndo normal. Né, tudo corria normal, a gestação corria normal. Até que o único detalhe é que Mariana sempre foi pequenininha, né? Ela sempre pesou pouquinho, sempre foi pequenininha no ventre. Ela sempre era um pouquinho aquém da estatura e do peso das crianças adequadas para aquele período de gestação. E certa feita, eu sempre ia com a minha esposa lá na Asa Sul fazer os exames de ecografia. E a gente saía de lá e já passava aqui no Sudoeste, caminho, na doutora Vanessa, que era a obstetra da minha esposa. E nesse dia, a gente chegou, um certo dia, nós chegamos lá na Asa Sul para poder fazer a ecografia. Aleluia. E aí, eu percebi que aquele médico tão brincalhão que sempre nos atendia, estava mais sério. A fisionomia dele não era mais de alegria, e minha esposa também percebeu isso. E aquilo nos preocupou, e ele falou, olha, eu tenho uma notícia para vocês, não é muito boa, mas não se preocupa não, corre lá na obstetra de vocês e explica para ela. Você está vendo isso aqui? Ele começou a mostrar para a gente na tela. Isso aqui são marcas dentro da bolsa em que a criança está, e esses líquidos aqui, que é o líquido amniótico, ele precisa estar num certo patamar. E agora eu vou confessar para os irmãos que eu não lembro a quantidade. Pastor Simval lembra de tudo, né, pastor Simval? Nome, sobrenome, CPF, eu não consigo. Existia uma certa quantidade. Vamos estipular aqui, o mínimo tinha de ser 7 e o normal 10. E aí ele fala, olha, o mínimo 7 e sua menininha está com 6. Ele virou para a gente e falou bem assim, ela está agonizando dentro do ventre da tua esposa. Minha esposa começou a chorar na hora. Ele falou, corre, vai atrás da sua obstetra, fala com ela. E a gente saiu daquela clínica correndo, fomos para o Sudoeste. Quando a gente chegou, a doutora Vanessa estava abrindo a porta, viu a Pâmela com o rosto vermelho. Glória. Pâmela, minha esposa, com o rosto vermelho, chorando. E ela já chamou a gente entrou. Quando entrou, ela fez o exame novamente e falou, nossa, não tem praticamente líquido nenhum. Corre para o Anchieta, eu vou falar com uma médica amiga minha, a gente vai fazer o parto da sua menina hoje, só que... Aí a gente já entende que o só que... Né? E saímos de lá, e viemos aqui pela EPTG. Eu gosto de explicar os locais, porque os irmãos vão mentalizando a história, vão conseguindo gerar as imagens do fato. E a gente vinha aqui pela EPTG, e minha esposa chorando muito do meu lado. Eu lembro que pouco antes de virar aqui no Pistão Norte, para entrar no Pistão Norte ali, para ir para o Anchieta, eu vinha orando, eu falei, Senhor, eu já vivi muito, eu já passei por muitas coisas, tira a minha vida, não tira da minha pequenininha não, por favor. E da mesma forma que eu estou falando para vocês, eu ouvi a voz do Espírito Santo virar para mim e dizer assim, eu não quero tirar a tua vida, eu quero a tua obediência. Eu digo para vocês que eu não estava em pecado, eu não estava fazendo nada errado, só que o meu ministério estava sendo feito de forma relaxada naquela época. Quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, aquilo entrou no meu coração e eu falei, está fechado. A partir de hoje, eu sou outro. E aí fomos, continuamos o nosso caminho, chegamos no Anchieta, a Pâmela chorando.
E aí o pessoal já vai levando a gente para a sala, foi fazer novamente a ecografia, a mesma ecografia ali, aí chegou uma médica, começou a fazer, e ela calada, e perguntou, por que vocês estão aqui? Eu falei para ela, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí ela, só um pouquinho, que eu vou chamar um médico mais experiente. Eu falei, pronto, minha filha morreu. Foi o que veio na minha cabeça. Minha filha morreu. Eu tinha perguntado para a doutora Vanessa, o que pode ser feito? Tem como aplicar esse líquido por meio de injeção? Ela falou que não tem. Tem como dar algum remédio para a Pamela, conseguir criar esse líquido? Ela falou também não, e o líquido cria em quantidade muito pequena. Ela não cria assim de uma hora para outra, é gradativo. Aí ela chamou o outro médico chegou, um rapaz alto, e começou a fazer a ecografia e me perguntou a mesma coisa, por que vocês estão aqui? Eu contei para ele, ele falou, olha, deixa eu te mostrar. Do mesmo jeito que o outro médico tinha mostrado, ele começou a mostrar na tela. Você está vendo isso daqui? Isso aqui é bolsa de líquido amniótico, isso aqui é bolsa de líquido amniótico, isso aqui é bolsa de líquido amniótico. O líquido aqui está normal. A gente começou a gritar dentro daquele jeito, glória a Deus e aleluia. O povo começou a olhar, e a gente não queria nem saber, era só dar glória a Deus e aleluia. A minha menininha nasceu dentro do prazo, tudo certinho, perfeita. Uma menina que pergunta coisas que eu nunca ouvi, perguntas que eu nunca ouvi dentro da escola bíblica dominical, ela me pergunta em casa sobre a Bíblia. Então, assim, Deus faz esse tipo de coisa. Foi a vontade permissiva de Deus para com a minha vida, para poder fazer um trato comigo, porque eu estava enterrando o meu talento. Eu estava fazendo de forma relaxada. Aleluia. Você pode até pensar, poxa, eu não prego como fulano, eu não sou missionário como Beltrano, eu não tenho força suficiente para sofrer como aqueles que me antecederam, que me precederam, não. Eu preciso que você entenda o seguinte, que Deus ele é justo e fiel. E Ele sabe que todos nós temos aptidões distintas e capacidade variada. O Senhor conhece dentro do meu e do teu coração. Ele conhece aí dentro, tudinho. Aquilo que muitas das vezes ninguém conhece, que você muitas vezes não tem coragem de falar para ninguém, Ele conhece aí dentro. E Ele sabe que assim como o corpo, que tem vários membros, e esses membros exercem as suas funções de acordo com as suas capacidades, mas todos exercem as suas funções em prol do corpo, assim somos nós. Uns foram chamados, sim, para ser missionários em regiões em que o evangelho é proibido. Outros foram chamados para estar de joelho na madrugada, orando por aqueles que estão lá. Uns foram chamados para estar ali correndo o risco de perder a vida enquanto estão traduzindo a Bíblia para aquela língua a qual é proibida. Outros estão aqui na igreja ofertando e abençoando a vida deles lá enquanto eles lá trabalham. Todos nós temos um trabalho a desempenhar. Nós temos um propósito de vida e existe o propósito de Deus para nós. Nós precisamos reconhecer, conseguir enxergar o propósito de Deus para nós. Hoje é noite de você pedir para Deus revelar o propósito dele na tua vida. O Senhor revelar em ti, para ti, qual é o propósito dele em você. É bom saber que depois de trabalhar, vem a recompensa. Seremos elogiados e recompensados pelo Senhor, assim como nós vimos aqui na parábola. 2 daqueles servos chegaram, dizendo, Senhor, está aqui os 5 talentos que o Senhor me entregou, está aqui os 5, mais 5, eu multipliquei. O outro, da mesma forma, Senhor, o Senhor confiou a mim 2 talentos, estão aqui os 2 talentos, mais 2. Todavia o outro, inerte, servo mau e infiel, como o próprio Senhor o intitula,
escondeu. Ah, isso não é para mim. A recompensa para nós, para todos aqueles que trabalham na obra, é a mesma. Veja que cada um recebeu o mesmo elogio e a mesma recompensa. Quando eles entregam os talentos para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: servo bom e fiel. Jesus, Ele vira para você e fala assim: servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Entra para a alegria do seu Senhor. O que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos. Eles recebem na mesma proporção. E aí me lembra a parábola lá de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa outra parábola diz que um certo senhor chama alguns homens que estavam ali na praça para trabalhar, e eles começam a trabalhar no começo do dia, ao iniciar o dia, de manhã cedo. E ele combina com eles a diária. Vai passando a tarde, ele encontra os homens na praça, fala: olha, vocês querem ir lá trabalhar para mim? E aqueles outros vão também. Só que já tinha corrido mais da metade do dia, né? O dia já estava no final. Depois vem outros e trabalham somente 1 hora do dia. E aí a palavra de Deus nos diz que esse senhor chega um momento em que finda o trabalho. Aqueles homens que trabalham pela diária fazem ali, como imagino eu, uma fila, esperando receber o seu salário. E aí o Senhor começa por aqueles que chegaram por último. Alguns estudiosos dizem que alguns chegaram às 6 horas da manhã, outros às 14, às 16 e outros às 17, porque o dia findava às 18 horas. Então ele começa por aqueles que trabalharam somente 1 hora. E aí o Senhor paga a diária. E aqueles que estavam lá no final falam: eita, nos demos bem. Se ele pagou o valor de uma diária para aquele que trabalhou só 1 hora, imagina para a gente que está trabalhando desde cedo. E aí ele continua pagando. Uma diária, uma diária, uma diária, uma diária. Quando chega naqueles últimos, eles falam: Senhor, a gente trabalhou muito mais do que os outros. Por que a gente recebeu só uma diária? É exatamente isso. Se você acha que você já perdeu muito tempo, a recompensa daquele que já tem 20, 30 anos de cristão, quando Cristo voltar, e para você que aceitar a Cristo hoje, é a mesma. É a mesma. É a mesma recompensa. O Senhor nos trata de igual forma. O seu trabalho não é vão no Senhor. Deus tem aqui nessa parábola uma punição para aquele que é negligente e uma recompensa para aquele que é fiel. Você percebe? Lá no versículo 28, vamos voltar de novo na nossa Bíblia. Lá no verso 28, diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Tirai-lhe, pois, o talento e dai àquele que tem 10. Vocês perceberam que quando a parábola inicia, o Senhor, ele pega das suas riquezas, entrega na mão dos servos, os servos multiplicam e depois o Senhor deixa com ele. Aquele que tinha 10, estava com ele os talentos. Ou seja, a gente trabalha para Cristo, acumulando riquezas para nós mesmos. Ou seja, quando você trabalha para Cristo, você está acumulando riqueza para você mesmo lá no céu. Você consegue entender isso? Será que esse Senhor é um Senhor mau? É um Senhor severo, um homem severo, como disse o servo negligente? Não. Não é. Alguns podem dizer que não tem aptidão e capacidade para ir. E aí o Senhor
ele diz para o servo. Olha só, lá no versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Eu confesso que, durante muito tempo da minha vida, eu ficava pensando o que seria isso, colocar na mão dos banqueiros. É uma parábola e ela nos faz pensar, refletir. E agora, há pouco tempo atrás, eu compreendi isso. Estava estudando com um teólogo, um conteúdo de um teólogo, e compreendi. Quando você pega o dinheiro, você tem as suas economias lá, os 12 milhões, vocês lembram? Amém? Os 12 milhões. Aí você coloca lá no investimento, no banco. Amém? Você coloca esse dinheiro lá no banco, e um investimento ali, um fixo, né? E aquele dinheiro fica trabalhando para você. Todo mês você tem um pouquinho mais, né? Ele fica girando, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, então como é que eu faço isso? Eu não quero trabalhar, eu pego meus 12 milhões, coloco para o banco trabalhar com esse dinheiro, porque o banco me paga uma porcentagem, empresta a um valor um pouco maior. Então, o outro trabalha com o meu talento. Aí eu comecei a refletir, entendendo essa explicação, eu compreendi que eu não tenho coragem de comprar um lote lá no Jardim Mangueiral, mas o pastor Simval teve. Eu não tive, não tenho coragem de injetar o dinheiro para a construção de um templo lá. Mas o pastor Simval teve essa coragem. Cumpre a mim depositar, para que ele continue. Cumpre a mim depositar, ajudar financeiramente, se eu puder, em oração, ajudando da forma que eu puder, para que a obra continue. Isso é depositar. Se você acha que você não tem capacidade de ir levar o evangelho nos países inóspitos, invista em quem pode. Invista para que eles cheguem lá. Faça isso. Mateus 10:42 diz o seguinte: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Então, irmãos, o galardão que os nossos pastores aqui vão receber por estarem labutando prol, levar o evangelho para aquela região, se você está contribuindo, você vai receber o mesmo galardão que eles vão receber. Quando você faz isso, você receberá exatamente o mesmo. E o Senhor lhe garante, o Senhor lhe confia isso. E para a gente já chegando aqui próximo da conclusão, tem um detalhe importante, que por anos me passou desapercebido neste texto. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia agora, você pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. São somente 2 versículos. É o versículo 14, e ele diz assim: pois será como um homem. Marque aí na sua Bíblia, homem. E será como um homem, que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. O Senhor Jesus Cristo, quando desceu aqui na terra, ele desceu como homem. Ele viveu uma vida como homem. Ele morreu como, e ele ressuscitou como Deus. Venceu a morte. Venceu ao 3º dia, ressuscita. Vence a morte. A morte não tem mais poder sobre mim e sobre você, porque ele venceu a morte em nosso favor. Presta bem atenção. Ele aqui está como homem. Lá no versículo 19, depois de muito tempo, presta bem atenção, depois de muito tempo, o próprio Cristo estava dizendo: olha, eu vou demorar para retornar. Eu vou demorar para retornar. E eu acho que 2000 anos já está bem demorado. Depois de muito tempo, voltou o Senhor. Agora ele não volta mais como homem. Agora ele volta como Senhor.
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem poder para fazer tudo em todos. Agora ele volta como Senhor. Da forma que João o visualiza lá na revelação em Patmos, no livro do Apocalipse. Agora seus olhos são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada. Seus cabelos são brancos, são alvos. Seus pés reluzentes, sua veste, na sua coxa escrita, Rei dos reis. Aleluia. E o ponto principal, para que esse servo mau e negligente fosse lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, se encontra lá no versículo 24. Presta bem atenção. Chegando por fim o que receber um talento, disse: Senhor. Primeiro ele chama, olha, ele identificou como Senhor, sabendo que és homem severo. Ele começa a se auto-justificar. Quando ele chama Jesus de homem, ele tira o senhorio de Jesus, ele não reconhece mais o senhorio de Jesus. Então hoje é o momento, hoje é a hora, que você, que conhece Jesus, esse Jesus falado por todos nós, que é pregado e tem filmes e mais filmes, esse Jesus homem, hoje é o dia de você criar com ele um relacionamento, e ter uma intimidade maior e conhecer Jesus como Senhor. E aí você vai entrar no gozo do Senhor e desfrutará de tudo o que Ele tem preparado para você. Você crê nisso? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Sabemos que somos totalmente dependentes de Cristo. Reconhecemos que não somos autossuficientes. Entendemos que Cristo é tudo em nós. E se você quer fazer parte deste grupo de servos que pegam seus talentos e multiplicam em prol ao reino de Deus, que multiplicam seus talentos buscando a edificação do corpo de Cristo, se você, que só o conhecia, Jesus Cristo, por aquilo que outros falavam, se você deseja ter uma intimidade maior com o Senhor, se você quer conhecer este Senhor, que coloca e confia na tua mão este talento, e ao final Ele permanece com este talento na tua mão, levanta a tua mão e vem à frente. Jesus Cristo lhe chama. Se você quer aceitar a Jesus Cristo neste momento, levanta a tua mão, vem à frente, faça parte deste grupo, faça parte deste povo, que se encontrará com o Senhor nos ares, receberá do Senhor o seu galardão, e viverá para sempre com Ele, pois Ele nos garantiu que onde Ele estivesse, nós estaríamos com Ele. Eu te convido, venha à frente, demonstre que você deseja este Cristo na tua vida. Faça isso neste momento. O Senhor lhe chama, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Aleluias. Não vou me delongar mais. Eu quero que você dê a melhor salva de palmas para Jesus Cristo, o Senhor que nos recompensará ao final de toda a nossa boa obra. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço aos meus pastores, agradeço a cada um de vocês, e humildemente eu declaro sobre a vida de cada um de vocês as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, deste Senhor que foi para longe, mas garantiu que logo estará conosco. As bênçãos dele sobre a tua vida, sobre a tua família, eu declaro em o nome de Jesus Cristo. Eu agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amém.